Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação, né? O pânico que vive aí o Bolsonaro em relação à PGR, que está aí praticamente já pavimentando a prisão dele. A gente vai falar mais sobre essa situação. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo e também no jornal O Globo, que de certo modo complica muito a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro estava contando aí com alguns dias, né, para ficar solto aí, mas parece que até os aliados de Bolsonaro já esperam aí ansiosamente, né, que a PGR faça denúncia contra o Bolsonaro, tá? Então nós vamos falar mais sobre essa situação. Antes disso, deixa eu já aproveitar aqui e já me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está piorando. Essa aqui é a realidade. A situação do Bolsonaro já piorou, pelo menos está piorando. Por quê? Os próprios aliados do Bolsonaro já estão esperando aí, segundo a própria matéria do O Globo, né? Os aliados do Bolsonaro já esperam ansiosamente a denúncia da PGR, ou seja, que a PGR faça uma acusação formal aí contra o Bolsonaro diretamente lá no STF, tá? Enquanto a Polícia Federal já está avançando fortemente e com muita rapidez contra o Bolsonaro. Existe um desgaste muito grande contra o Bolsonaro, em especial no caso das joias, ou seja, a situação fica um tanto mais que complicada e aí isso resultou no indiciamento, pelo menos está resultando aí no indiciamento do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro está sendo acusado na justiça, de um modo geral, né? O Bolsonaro está sendo acusado, só para você ter uma noção, de alguns crimes, e a gente vai falar mais sobre isso aqui, quais são os crimes, se o Bolsonaro for condenado, quantos anos de prisão o Bolsonaro também pode, né, pegar por isso. Mas vamos lá. O Bolsonaro ele está sendo acusado pelo crime de peculato, que de certo modo é o crime de peculato. É o crime, né? Quando um funcionário público se apropria aí de coisas, né, ou de bens do Estado, essa que é a realidade. Então, a situação para o Bolsonaro, ela fica um tanto mais que complicada, porque ele está sendo, né, acusado, e existem vários níveis aí de peculato, e as penas podem chegar até 12 anos. E é só isso? Não. A coisa vai mais além para o Bolsonaro e vai ficando um tanto mais que complicada, porque a PGR está acusando o Bolsonaro de, né, ou pelo menos vai acusar aí formalmente de associação criminosa e lavagem de dinheiro, ou seja, né, dizem que isso é apenas a ponta do iceberg, ou seja, eu acho que você lembra daquela cena lá do Titanic, aonde o navio estava prestes a afundar, né, porque ia bater de cara num gelo gigante, ou seja, né, a situação fica um tanto mais complicada para o Bolsonaro e vai ficando pior, né? Dentro do próprio grupo dos aliados do Bolsonaro há mesmo aí praticamente uma percepção que existem aí outros crimes mais graves, e é isso que a gente vai falar também no vídeo de hoje, para você ter mais ou menos uma noção, porque se fosse só o peculato, se fosse só a lavagem de dinheiro, já seria um pouco mais complicada, mas a coisa vai piorando. Tem outra situação que pode colocar o Bolsonaro aí numa quantidade, na jaula, é claro, né, mas com uma quantidade de tempo preso assim realmente absurda, tá? Então os próprios aliados do Bolsonaro já estão preocupados aí, já estão cientes, né? Praticamente os caras alertam o Bolsonaro que a coisa fica feia, ou pelo menos vai ficar pior, tá? Os investigadores da Polícia Federal, por outro lado, né, estão seguindo de perto toda essa situação e praticamente já encontram elementos o suficiente para que o Bolsonaro seja aí indiciado, ou seja, os caras vão fazer o máximo para poder colocar o Bolsonaro na jaula, sem sombra de dúvida. Por quê? Por conta de supostos crimes de abolição aí ao Estado Democrático de Direito, as penas aí somam praticamente aí de 4 a 8 anos de prisão e também aí um golpe de Estado, ou pelo menos um suposto golpe de Estado, por tentar aí depor, ou seja, tirar à força um governo que foi eleito pelo povo, ou seja, essa pena aqui vai de 4 a 12 anos, ou seja, o Bolsonaro se envolveu numa verdadeira situação bem complicada. Eu acredito que nem ele mesmo imaginava que ele iria, né, ser acusado dessa situação aí, ou pelo menos desses crimes aí, desses supostos crimes. Se você ainda não deixou um like, já aproveite, já deixa um like, é de graça, não te custa nada, e a gente vai seguindo aqui contando um pouco mais dessa história terrível aí do Bolsonaro. Praticamente os amigos do Bolsonaro, aliados, melhor dizendo, os aliados do Bolsonaro, acredito que ele vai ser aí, que tem, na realidade, um novo indiciamento, em especial o da minuta golpista, tá? Que foi aquela situação onde o Bolsonaro supostamente teria feito algumas alterações e mandado, ou pelo menos retirado, algumas pessoas aí da lista de ser empresas, né? E também colocado outras numa situação extremamente complicada, que nós vamos falar mais sobre essa situação. E aí, como já havia mencionado, os aliados do Bolsonaro
acreditam muito nesse indiciamento aí da Polícia Federal, né, contra o Bolsonaro. Essa que é a realidade, tá? A PGR tá praticamente aí abrindo um caminho para a prisão do Bolsonaro e colocando o Bolsonaro diretamente lá contra o STF. Agora, por outro lado, o Bolsonaro tem aí, de certo modo, um alívio aí, né, segundo os próprios integrantes aí do PL, tá? O que os caras estão acreditando nessa situação aí? Qual é esse alívio que o Bolsonaro pode ter em relação ao STF? Bem, alguns integrantes do PL, né, em conversas aí com a mídia de modo geral, alertam que a prisão do Bolsonaro pode intensificar o discurso de perseguição política. Ou seja, o Bolsonaro vai ficar dizendo que ele está, de certo modo, sendo perseguido, que é coisa da imprensa golpista, que é da Globo, lixo, sabe? Toda aquela situação. Então, os caras já estão utilizando isso como uma técnica de defesa, estão acreditando que se o Bolsonaro for preso, vai colocar aí o STF praticamente numa encruzilhada, ou seja, a situação vai ficar muito complicada, talvez igual aquela das manifestações de 2014, enfim, a coisa pode ficar um tanto mais que complicada e sair do controle. Por outro lado, eles acreditam que o STF sofre também aí como é que eu posso mencionar para você? Uma pressão muito grande por conta da sociedade, e eu vou falar mais um pouco para frente qual é essa pressão que faz com que o STF fique aí pensando, ou pelo menos demorando um pouco na prisão do Bolsonaro. Isso é a ideologia, isso é a ideia dos caras lá do lado, dos aliados do Bolsonaro. Segundo a fala do outro lá, dos aliados do Bolsonaro, Bolsonaro preso é um problema para o STF e pode gerar um movimento popular pela soltura do Bolsonaro, né? E essa é a fala aqui de um dos integrantes, de um dos aliados aí do Bolsonaro. Os caras acreditam que o Bolsonaro pode ser, né, preso, ele pode gerar um movimento de soltura. Você acredita nisso? Que o Bolsonaro tem força para reunir a população para poder tirar ele da jaula caso ele seja preso? Essa é a narrativa dos golpistas, ó, dos aliados do Bolsonaro. Agora, eles falam que essa é uma encruzilhada para o STF. Por que isso é uma encruzilhada, né? Mas se o Bolsonaro fala dos bolsonaristas lá, mas se o Bolsonaro for absolvido, se ele for solto, né, ou ficar solto, o Supremo será tido como covarde, não teve capacidade de prender, segundo eles lá, tá? Isso alimentará a tese bolsonarista de perseguição e poderá aí provocar um caos político, tá? Então, essa situação aí dos bolsonaristas, eles estão apostando, estão aí torcendo muito para que isso seja verdade. Agora, depende muito do Gonê, que é o procurador-geral da República lá, que é o chefe dos promotores, enfim, toda essa situação. O temor aí da conta, aí depende do próprio Gonê, como eu já havia falado. E o que o Gonê aí teme sobre essa situação? O que preocupa o Gonê? É de certo modo, ter uma contaminação eleitoral. Todo mundo sabe que estamos no ano aí das eleições aí para prefeito, e a coisa pode descambar. Isso, de certo modo, pode gerar aí, consequentemente, uma teoria bolsonarista. E os caras criam muito essas teorias aí. É um pouco complicado, tá? O que diz o jornal o Globo, pelo menos o resumo? Eles acreditam o seguinte, que existe uma possibilidade de uma contaminação eleitoral das investigações e do aprofundamento da polarização política, né, que já influencia os trabalhos da cúpula da PGR, né, responsável por decidir se há provas ou não para apresentar denúncia contra o Bolsonaro. Então os caras estão preocupados, né? Poxa, vai ter aí a eleição e tal, será que o Gonê vai apresentar essa denúncia? Porque se ele não... Existe um tempo que o Gonê tem que apresentar. Se ele não apresentar até um determinado tempo, que a gente vai falar mais para frente, a coisa pode favorecer o Bolsonaro. Você vai saber nesse vídeo aqui qual é esse tempo. O Procurador-Geral da República já tem sinalizado aí a interlocutores que deseja, né, evitar aí qualquer tipo de acusações, enfim, não evitar acusações, mas ele quer, né, literalmente evitar acusações e tá, de certo modo, tentando, né, ou pelo menos fazendo o máximo para que não haja nenhum tipo de acusação leviana, dizendo que é apenas aí por conta das eleições que ele está apresentando essas denúncias contra o Bolsonaro.
Agora, existe, como eu já havia mencionado para você, a questão do tempo. Se ele não denunciar o Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens, que é o Mauro Cid, e os outros envolvidos até agosto, né, quando começa praticamente a propaganda eleitoral, ele pode esquecer, porque aí só depois quando acabar aí as eleições. Então, essa situação, de certo modo, ela pode também complicar. Agora, o Gonê também está preocupado em relação ao Bolsonaro, e isso, de certo modo, por outro lado, né, traz aí um certo benefício, um alívio do Bolsonaro. O Gonê está preocupado com, está agindo com cautela, porque, de certo modo, os investigadores da Polícia Federal estão estabelecendo um calendário, né, ou pelo menos aí os investigadores estão estabelecendo um calendário para, literalmente, a casa cair para o Bolsonaro. Tá? Eles acreditam que se o Bolsonaro for, né, se apresentar a denúncia agora, né, o Bolsonaro pode ser condenado esse ano ainda, até dezembro. E para isso é necessário que o Gonê, o Paulo Gonê, apresente aí a denúncia rapidamente. As investigações da trama golpista, né, já revelaram aí que o Bolsonaro conhecia, consequentemente, a minuta golpista e praticamente solicitou algumas alterações, né, removendo aí de prisão, que tinha essa minuta golpista era um texto lá dizendo, né, sobre a questão do golpe de Estado, enfim, que o Bolsonaro, supostamente, o Bolsonaro iria tomar o Estado, enfim. Tá? Nisso tinha um plano. Qual era o plano? Tirar aí, de certo modo, que o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco não fossem presos, mas o Alexandre de Moraes, aí, supostamente o Alexandre de Moraes, ministro do STF, né, ele fosse considerado aí inimigo número 1, né, dos bolsonaristas. Essa aqui é a realidade. Em resumo, assim, analisando juridicamente, essa aqui é a realidade, não especificamente partindo para o lado A, B ou C, né, no quesito de provas, pelo que foi apresentado até agora, existem muitas provas materiais. Como eu já havia mencionado, que o Bolsonaro pode tentar aí, né, utilizar algumas, o lado processual, que seria, né, houve aí uma prescrição ou algo do tipo, ou ele não é o acusado, enfim, tá? O Bolsonaro, ele pode procurar outras maneiras de se livrar, não no quesito de provas, porque provas tem muitas, tem a questão do Ossef, né? Tem a questão lá dos relatos do Mauro Cid. Agora ele vai procurar o Código de Processo Civil para ver se encontra qualquer tipo de benefício, ou pelo menos, né, reduzir a pena. Pelo que eu vejo da situação, o Bolsonaro está muito encrencado, porque existem várias provas contra o próprio Bolsonaro aí, testemunhos, né? O Bolsonaro, ele tá tendo muita dificuldade, porque existem provas significativas, né? O próprio novo, a lei, né, mais conhecida aí como Código Civil, Código de Processo Civil, fala que o ônus da prova, ou seja, o trabalho da prova, cabe a quem acusa. E o Gonê, ou seja, né, se você está acusando alguém, você tem que provar. E a PGR, pelo que sabemos e pelo que vemos, tem várias provas em relação ao Bolsonaro. Tem o fato das joias, né? Tem a suposta lavagem de dinheiro, venda de colar, né? E aí tem questão de rachadinha, tem uma série de coisas, minutos golpistas, aquele grupo lá, aquelas pessoas indo lá até Brasília para supostamente, né, tirar o Lula. Enfim, tem muita coisa, tem muita prova, e a vida do Bolsonaro, ela só piora em relação a tudo isso. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política de modo geral, vai ter um vídeo aqui desse lado aqui, é só você clicar e vai continuar assistindo. Obrigado aí, comenta o que você achou de tudo isso, se o Bolsonaro ele vai ficar solto, se ele vai ser preso. Provas, né, vou só aqui aproveitar e já falar, provas tem muito. Agora cabe a PGR partir para cima e acusar o Bolsonaro. Afinal de contas, muitas pessoas aqui no Brasil estão presas aí por, né, crimes anões, né? Essa que é a verdade, crimes pequenos, pelo menos considerado pela justiça. E por que que o Bolsonaro, acusado de tudo isso, ele não pode ser responsabilizado? Então comenta aí a sua opinião, essa é a minha. Valeu!